Olá, como vamos? Tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite, porque eu não sei a hora que vocês estão ouvindo esta mensagem. Vamos meditar na palavra de Deus no momento. Pai, agradeço a Ti, Pai, por estar vivo, Pai. Agradeço a Ti, Pai, por este entendimento e poder repassá-lo para as demais pessoas, Pai. Não que eu sou dono da palavra, eu sou apenas a botija, Pai. E o Senhor é o azeite, o Senhor é o oleiro, Pai. O Senhor derrama o azeite sobre mim para me transmitir o azeite para as demais, Pai. Aleluia, Pai. Como o Senhor também transmite para os outros, para repassar para mim, Pai. Oh, Pai amado, porque não há ninguém mais sábio, mais belo do que Tu, Pai. Oh, Pai amado, venha a mim, Pai, interprete essas mensagens para eu poder repassá-las, Pai. Dê entendimento de espíritos para eu saber o que é bom e o que é ruim, Pai. Amém, amém e amém. Hoje vamos começar Jó, capítulo 12, respostas de Jó. Então Jó respondeu, dizendo: não há dúvida que vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco, mas eu tenho entendimento tanto quanto vós. Não sou inferior a vós. Sim, e quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou como aquele que é zombado por seu vizinho, que invoca a Deus, e ele lhe responde: o homem justo e reto é motivo de riso e escárnio. Aquele que está pronto a escorregar com os seus pés, é como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está seguro. Os tabernáculos dos ladrões prosperam, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, em cujas mãos Deus dá abundantemente. Mas pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão, e as aves do céu te dirão, ou fala a terra, e ela te ensinará, e os peixes do mar te declararão. Quem não sabe de todas estas coisas? Que a mão do Senhor forjou isto? Em cuja mão está a alma de toda coisa vivente, e o fôlego de toda a humanidade. Acaso o ouvido não testa as palavras? O ouvido que testa as palavras, e a boca não prova seu alimento? Com o ancião está a sabedoria, e no cumprimento dos dias está o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derruba e não pode ser construído novamente. Ele prende um homem e não há como soltá-lo. Eis que ele retém as águas e elas secam. Ele também as solta e as transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. O enganado e o enganador são dele. Ele leva os conselheiros ao despojo e faz dos juízes tolos. Ele solta o laço dos reis e cinge seus lombos com um cinto. Aleluia! Ele leva os príncipes ao despojo e derruba o poderoso. Ele remove o discurso do fiel e leva embora o entendimento do idoso. Ele derrama desprezo sobre os príncipes e enfraquece a força do poderoso. Ele descobre coisas profundas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Ele aumenta as nações e as destrói. Ele amplia as nações e as endireita novamente. Ele toma o coração do chefe do povo da terra e os faz vaguear em um deserto onde não há caminho.
Eles tateiam no escuro sem luz, e ele os faz cambalear como um homem ébrio. Capítulo 13. Eis que os meus olhos têm visto tudo isto, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vós sabeis, hoje, o mesmo eu também sei. Ele está dizendo aqui que, igual no início, tudo que o pessoal sabe, ele também sabe. Ele só não sabe por que está passando por aquilo. Mas tudo que os outros estão falando, ele sabe. Ele sabe que a terra quem fez foi Deus. Ele sabe que quem fez o animal foi Deus. Ele sabe. Vamos repetir. Eis que os meus olhos têm visto tudo isto, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vós o sabeis, o mesmo eu também sei. Eu não sou inferior a vós. Certamente eu quero falar com o Todo-Poderoso e desejo argumentar com Deus. Mas vós sois forjadores de mentiras. Vós todos sois médicos sem valor. Ah, quem dera que calássemos de uma vez. Isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora o meu raciocínio e escutai os argumentos dos meus lábios. Falarei perversamente por Deus? E falareis enganosamente por ele? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Seria bom se ele vos examinasse. Ou como um homem zomba do outro, assim zombareis dele? Ele certamente vos reprovará, se secretamente julgardes as pessoas. Sua excelência não vos deixará temerosos, e não cairá sobre vós o seu pavor? As vossas lembranças são como cinzas, vossos corpos como corpos de barro. Ficai quietos, deixai-me sozinho para que eu possa falar, e deixai vir sobre mim o que for. Por que razão torno minha carne com os meus dentes? Por que razão tomo minha carne com os meus dentes e ponho a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, contudo eu confiaria nele. Aleluia, olha que palavra. Por mais que Deus matasse ele, ou pudesse matar, ele ainda o amaria, ele ainda confiaria nele. Porque ele sabe que é por algum motivo. Deus é Deus, Deus sabe de tudo. Mas manterei meus próprios caminhos diante dele. Ele também será a minha salvação, porque um hipócrita não virá perante ele. Ouve diligentemente meu discurso e a minha declaração com os vossos ouvidos. Eis que agora eu tenho ordenado a minha causa, e sei que eu serei justificado. Quem é o que pleiteará comigo? Porque agora, se eu retiver a minha língua, eu darei o Espírito. Somente duas coisas não faças para comigo. Então eu não me esconderei de ti. Retira a tua mão para longe de mim, e não permita que o teu pavor me atemorize. Então chama e eu responderei, ou deixar-me falar e responder-me. Quantos são minhas iniquidades e pecados? Faz-me conhecer minha transgressão e o meu pecado, porque escondes a tua face e me tens por teu inimigo. Quebrarás uma folha levada pelo vento de lá para cá? E perseguirás o restolho seco? Porque escreves coisas amargas contra mim, e me fazes possuir as iniquidades da minha juventude. Também pões os meus pés no copo.
no sepulcro, e olhas estreitamente para todos os meus caminhos, e pões uma marca nos calcanhares dos meus pés. E ele, como uma coisa podre, consome, como uma roupa que é comida pela traça. Aleluia! Vamos ao capítulo 14, que ainda não acabou essa mensagem, a mensagem que é resposta de Jó. Ele está respondendo muito, graças a Deus. O homem que é nascido da mulher é de poucos dias e cheio de problemas. Ele vem como uma flor, ele é cortado e também foge como uma sombra, e não continua. E sobre este abres os teus olhos, e me trazes a juízo contigo? Quem pode trazer uma coisa limpa da imunda? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo. E tu lhe apontaste seus limites para que ele não pudesse passar. Desvia-te dele, para que ele possa descansar, até que, como um mercenário, tenha concluído o seu dia, porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará. E ainda que sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morra no chão, ainda assim haverá do odor da água brotará, e dará galhos como uma planta, mas o homem morre e definha. Sim, o homem entrega o espírito, e onde está ele? Como as águas minguam do mar, e a enchente se esvazia e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Aleluia! Até que não haja mais céus. Eles não acordarão nem se levantarão de seu sono. Aqui está dizendo que quando a pessoa morrer, até que haja o céu, ele não levantará, o seu espírito continuará lá. Aleluia! Aleluia! E não acordarão nem se levantarão do seu sono, porque nós, quando morrermos, vamos estar sonhando, num sono profundo, até que Deus nos levante, nos acorde, até que Ele fala: levantem-se, por meu povo, vamos ao julgamento. Aleluia! Quem dera que me escondesses na sepultura e me mantivesses em secreto até que a tua ira passasse e me mostrasses um determinado momento e te lembrasses de mim. Se um homem morre, viverá ele novamente? Por todos os dias de meu tempo determinado, eu esperarei até que venha a minha mudança. Tu chamarás e eu te responderei. Tu terás desejo pelo trabalho de tuas mãos, porque agora contaste meus passos. Não vigias sobre o meu pecado? Minha transgressão está selada em um saco, e costuras a minha iniquidade. E certamente o monte que cai torna-se nada, e a rocha é movida de seu lugar. As águas gastam as pedras. Tu lavas as coisas que crescem do pó da terra, e tu destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas o seu semblante. Calma aí. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas o seu semblante, e o envias. Os seus filhos vêm para honrar, e ele não tem conhecimento disso, e eles são humilhados, mas ele não percebe isso neles. Mas a sua carne sobre ele terá dor, e a sua alma nele se levantará.
Aleluia. E aqui vamos terminar essa palavra da resposta de Jó. Aleluia. Obrigado por vocês ficarem até o final dessa mensagem. E para quem conseguiu ficar até o final da mensagem, sempre tem algo a mais para quem consegue concluir a mensagem. Eu profetizo em tua vida que Deus te dará a cura necessária. Eu profetizo na sua vida que Deus te curará. Aleluia. Aleluia. Amém, amém e amém.